Roteiro, Caixa Preta. MH370, o avião que desapareceu sem deixar rastros. Canal, Caixa Preta, @Caixa Preta. Duração-alvo, 15-17 minutos. Em 8 de março de 2014, um Boeing 777 com 239 pessoas a bordo decolou de Kuala Lumpur com destino a Pequim. Ele nunca chegou. Não houve Mayday. Não houve sinal de socorro. Não houve sobreviventes para contar o que aconteceu. O voo MH370 da Malaysia Airlines simplesmente desapareceu, e até hoje, mais de 10 anos depois, ninguém sabe com certeza o que aconteceu. Esta é a maior tragédia de aviação não resolvida da história moderna. Capítulo 1. O voo normal que não foi normal. Era um voo de rotina. O Boeing 777-200R, batizado de Malaysia Airlines Flight 370, tinha capacidade para mais de 280 passageiros, mas naquela noite havia 239 pessoas a bordo, 227 passageiros e 12 tripulantes. O comandante era Zahari Ahmad Shah, 53 anos, com mais de 18.000 horas de voo. Um piloto experiente, respeitado, com décadas de serviço na Malaysia Airlines. O copiloto era Farik Abdul Hamid, 27 anos, em uma de suas últimas fases de treinamento no 777. O voo decolou às 0h41 do horário local, com destino a Pequim. A duração prevista era de cerca de 5 horas e 40 minutos. Um voo internacional comum. Por cerca de 38 minutos, tudo foi absolutamente normal. Às 1h19, o controlador de tráfego aéreo de Kuala Lumpur fez o último contato oficial com a aeronave. A resposta do copiloto foi uma frase comum, protocolar. Boa noite. Malaysia 370. Essa foi a última vez que alguém ouviu uma voz vinda daquele avião. Minutos depois, o transponder, o dispositivo que envia a posição da aeronave para os radares, foi desligado. O voo MH370 desapareceu dos radares civis. Capítulo 2. O que os radares viram. O que aconteceu depois foi detectado apenas pelos radares militares da Malásia, que continuaram rastreando uma aeronave não identificada. E o que eles viram foi perturbador. Ao invés de continuar em direção ao nordeste, em direção à China, a aeronave fez uma curva acentuada. Voltou para o oeste. Cruzou sobre a Península Malaia. Sobrevoou o Estreito de Malaca. E então desapareceu sobre o Oceano Índico. O radar militar não foi monitorado em tempo real naquela noite, os dados só foram analisados depois. O que significa que durante horas, ninguém sabia onde estava o avião. Quando o MH370 não chegou a Pequim e o contato foi perdido, demorou tempo para que as autoridades entendessem a extensão do que havia acontecido. Uma busca foi iniciada inicialmente no Mar do Sul da China, na área onde o avião havia desaparecido dos radares civis. A busca estava no lugar errado. Capítulo 3. O Ping Fantasma. A descoberta que redirecionou toda a investigação veio de uma fonte improvável, a empresa de satélites Inmarsat. O MH370 possuía um sistema de comunicação via satélite que, mesmo com o transponder desligado, continuou enviando sinais automáticos, pings, a cada hora para o satélite Inmarsat 3F1. Esses pings não transmitiam dados sobre a posição do avião, mas continham informações suficientes para calcular a distância entre a aeronave e o satélite. Os engenheiros da Inmarsat passaram dias analisando esses dados. O que descobriram foi que o avião havia continuado voando por mais 6 horas após o último contato. E que havia voado em direção ao sul. Em direção ao Oceano Índico Meridional. Uma das regiões mais remotas e profundas do planeta. Com base nos cálculos de trajetória, os investigadores definiram um arco de possíveis localizações onde o avião poderia ter caído. A busca foi deslocada para o sul do Oceano Índico, ao oeste da Austrália. Capítulo 4. A busca mais cara da história da aviação. O que se seguiu foi a maior e mais cara busca marítima e submarina da história da aviação.
19 países participaram. Centenas de navios e aviões foram mobilizados. Tecnologia de mapeamento submarino de última geração foi empregada. A área de busca era imensa, dezenas de milhares de quilômetros quadrados de oceano profundo, com fundos marinhos acidentados e pouco conhecidos. Em março de 2015, um pedaço de asa de avião, chamado de flaperon, foi encontrado na costa da ilha de Reunião, no Oceano Índico. A análise posterior confirmou que pertencia ao MH-370. Outros pequenos fragmentos foram encontrados ao longo dos anos seguintes em costas africanas e ilhas do Índico. Mas a fuselagem principal do avião, a caixa preta, os corpos, nada foi encontrado. Em 2017, após anos de busca, a área principal foi considerada completamente varrida sem resultado. A busca foi suspensa. Uma empresa privada foi contratada para uma nova busca em 2018, com tecnologia ainda mais avançada. Também não encontrou nada. Até hoje, o maior navio do fundo do oceano permanece sem localização. Capítulo 5 – As teorias. Na ausência de evidências concretas, as teorias se multiplicaram. A teoria do sequestro mecânico. Algo teria ocorrido a bordo, uma despressurização, um incêndio elétrico, uma falha catastrófica, que incapacitou a tripulação. O avião teria continuado voando no piloto automático até o combustível acabar. Problemas com essa teoria. Não explicam a curva deliberada do avião ao voltar para o oeste, nem o desligamento manual do transponder. A teoria do suicídio do piloto. O comandante Zaharia Ahmad Shah teria deliberadamente sequestrado o próprio voo e levado o avião a uma área remota para nunca ser encontrado. Investigações encontraram no simulador de voo de sua casa uma rota simulada que tinha semelhanças com a trajetória real do MH-370. Problemas com essa teoria. Nenhum histórico de instabilidade mental ou suicídio foi encontrado. Família e colegas descreveram um homem equilibrado. E a motivação permanece completamente desconhecida. A teoria da sabotagem externa. Alguém, de dentro ou de fora da aeronave, teria deliberadamente desviado o voo. 2 passageiros viajavam com passaportes roubados, o que inicialmente gerou suspeita de terrorismo. A investigação não encontrou ligação terrorista. A teoria do disparo militar. Alguns especulam que o avião teria sido abatido acidentalmente por um teste militar. Completamente não comprovada, mas circula pela internet. Nenhuma dessas teorias foi provada. Nenhuma foi descartada com absoluta certeza. Capítulo 6 – As famílias. Para as 239 famílias que perderam pessoas no MH-370, a ausência de respostas é uma forma particular de tortura. Sem corpo, sem local de queda confirmado, sem explicação, não há como fechar o luto. Familiares da China, da Malásia, da Austrália e de outros países se organizaram em grupos de pressão. Exigiram mais buscas. Exigiram acesso aos dados da investigação. Exigiram transparência. Alguns nunca aceitaram as conclusões das autoridades. Criaram teorias próprias. Alguns foram às costas africanas pessoalmente em busca de fragmentos. Em 2023, 10 anos após o desaparecimento, novas análises do arco do satélite sugeriram que o avião pode estar em uma área diferente da que foi buscada, mais ao norte do que o previsto inicialmente. Uma nova busca foi discutida. As famílias ainda esperam. Conclusão. O desaparecimento do MH-370 levou a mudanças significativas na aviação global. Desde 2016, a ICAO, a Organização Internacional de Aviação Civil, exige que aviões comerciais transmitam sua posição a cada 15 minutos. Uma medida que teria evitado o sumiço do MH-370. Tecnologias de rastreamento em tempo real também evoluíram. Mas nada disso devolve as 239 pessoas que estavam a bordo. O Boeing 777 do voo MH370 está em algum lugar no fundo do Oceano Índico. E a pergunta que permanece, por quê e como, ainda não tem resposta.
10 anos depois, o MH370 continua sendo o maior mistério da aviação comercial moderna. E pode continuar assim por muito tempo. Se inscreva no canal para mais histórias como essa. Toda semana, uma nova investigação. Fim do roteiro, aprox 1050 palavras, 15 16 min de narração.